todos juntos. Ontem à noite nós tivemos uma live incrível também, muito dinâmica, muito boa, no nosso curso Liderança e Sucesso. Eu não sei se você tem acompanhado, mas tem sido, pelo menos para mim, tem sido maravilhoso, tem sido realmente algo extraordinário. Crescimento, avanço, consolidando cada vez mais as crenças, o entendimento claro daquilo que Deus nos proporciona e tem nos impulsionado a fazer nesse tempo. Para mim tem sido um grande avanço para a minha própria vida, um grande crescimento. Eu quero agradecer a você por acreditar e participar comigo. Foi maravilhoso. Um grande abraço para você, Éder. Sempre bom estarmos juntos. Gente, eu comecei essa live agora pela manhã falando o seguinte. Você já reparou que diante de todos os infortúnios, os homens questionam a Deus? Quando acontece uma tragédia, uma desgraça... Eita, eu fiz uma bagunça aqui. Chutei o meu tripé aqui e fiz uma grandíssima bagunça. Agora melhorou. Pronto. Vai dar tudo certo. Eita. Cai não. Tá tudo bem aí? Tá chegando aí? Pronto. Deu tudo certo agora. E eu tava falando o seguinte, gente. Que diante de todos os infortúnios, os homens questionam a Deus. Você já reparou isso? Por exemplo, acontece uma tragédia, né? As chuvas caem e os barrancos se despencam, pessoas infelizmente são mortas. E as pessoas questionam, vocês não dizem que existe Deus? Olha aí, cadê Deus? Rapaz, onde Deus estava? Ou então outros dizem, aqueles que são mais crédulos, tá vendo? Deus está realmente bravo, Deus está aí com raiva, Deus está castigando. E as pessoas sempre apontam para Deus diante das circunstâncias ruins da vida. Agora, por que ninguém lembra de Deus na hora boa? Não é? Veja, o sábio Salomão, certa vez ele disse o seguinte, ele disse, é melhor você estar numa casa que tem luto do que numa casa que está tendo festa. Por que Salomão fez essa afirmativa? Por que ele disse que é melhor estar numa casa com luto do que numa casa com festa? É porque por bem ou por mal, no luto, na adversidade, na tristeza, na angústia, diante dos infortúnios da vida, as pessoas se lembram de Deus. Bom ou ruim, se lembram da existência de Deus. Mas na hora do bem bom, na hora da festa, na hora de você aproveitar o bem bom, né? As pessoas não estão nem aí, nem sequer se lembram que Deus existe. Eles são deuses para si mesmos, né? Diante das conquistas, as pessoas se tornam deuses para si mesmos. E aí, na hora do infortúnio, eles questionam, né? Até mesmo os mais descrentes, aqueles céticos que dizem não acreditar em Deus, não acreditam em Deus, você nunca vê ele falando em Deus, jamais crê em Deus, não falam, não acreditam na sua existência, até esses, diante da tragédia, ou quando a tragédia bate à sua porta, lembram-se então do seu Criador e dizem, cadê Deus agora? Cadê Deus agora? Vocês não vivem dizendo que Deus existe e que Ele é bom? Onde Ele estava quando isso aconteceu? Quando essa tragédia aconteceu? Onde Deus estava? Né? Aqueles céticos, aqueles que dizem que não acreditam, né? Até mesmo ateus, na hora da desgraça, eles se lembram que Deus existe, né? E se questionam. Bom, na verdade, ainda estes céticos, ainda estes descrentes que vivem questionando, eles têm a expectativa da manifestação de Deus que lhe possam provar a existência. No fundo, todo ser humano gostaria de que, na sua dúvida, no seu questionamento, Deus se provasse para ele, se mostrasse para ele e dissesse, ô cabeção, olha eu aqui, deixa eu fazer uma grande aparição aqui para que você acredite. Só que eles esquecem o seguinte, que a manifestação de Deus, ela não se dá por dúvida, e sim por fé. Não é porque você questiona ou tem dúvidas sobre a existência de Deus que Deus se manifestará para você. Deus se manifesta para aqueles que estão convictos da sua própria existência. É por isso que vivem nessa. Eles vivem questionando a existência de Deus porque têm dúvidas e as dúvidas não manifestam Deus. Ao contrário, tudo que provém e não provém da fé é pecado. A dúvida faz ao contrário, faz nos afastar cada vez mais de Deus. A dúvida impossibilita cada vez mais a minha compreensão sobre o meu Criador.
né? O que me faz de fato me aproximar, entender Deus é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que dele se aproxima, primeiro precisa crer que ele existe. Então, se há uma dúvida, eu não me aproximo, eu me afasto cada vez mais, né? Mas eu queria dizer isso, que até mesmo, né, estes céticos, essas pessoas que questionam a Deus diante das adversidades, eles têm uma expectativa de uma manifestação, eles só não sabem como buscar essa manifestação. Deus não se manifesta por esse fim, porque as pessoas questionam. Não é a dúvida que traz a manifestação de Deus, e sim a fé. É a fé que faz com que Deus se manifeste. Agora, veja, você já reparou, se Deus ficasse irritado, chateado, com raiva, ignorassem aqueles, desse as costas para outros, ficasse realmente irritado cada vez que nós o culpássemos pelos nossos próprios erros? Porque raciocina comigo. Raciocina comigo. Vem uma chuva forte, como aconteceu no início do ano passado aqui, aliás, no início desse ano aqui em Belo Horizonte. Vem uma chuva forte, torrencial, cai sobre a cidade. E aí, na sua passada, as águas arrastam carros, levam pessoas, destroem casas. Acontece tudo quanto é desgraça de uma chuva torrencial sobre uma cidade. E aí, ao passar e ver o estrago, as pessoas se questionam: onde estava Deus? Mas é um absurdo, é por isso que eu digo que Deus não existe. Se Deus existisse, estava deixando isso, permitindo isso. Onde está Deus? Deus, ou outros ainda, dizem assim: isso é a fúria de Deus, isso é Deus castigando. Agora veja, as pessoas colocam, ou lembram-se de Deus e colocam a culpa em Deus nesses momentos, mas não param para pensar que o homem desmatou, que o homem impermeabilizou o solo, que o homem mudou o curso dos rios, que o homem polui mais do que qualquer outra coisa no mundo, que o homem não tem respeito por si mesmo, que o homem só pensa em dinheiro, que o homem constrói sob concreto armado o tempo inteiro, destruindo toda... Eles não pensam nas ações humanas que provocaram tudo isso e acabam colocando em Deus a culpa do que Deus nunca, jamais teve envolvimento nenhum. Ao contrário, se o homem o houvesse se envolvido com Deus desde o princípio, o teria sido por ele guiado e não teria construído o mundo como nós construímos. Um mundo frágil, abalável. Jamais. Agora, nós homens, desculpa a expressão, fazemos todas as coisas erradas, para não falar um palavrão aqui, fazendo tudo que é de errado e depois botamos a culpa em Deus. Criamos os nossos planos mirabolantes de sucesso, criamos nossos planos mirabolantes de prosperidade e riqueza, e quando dá errado, a culpa é de Deus. Perseguimos Deus quando nossos planos são frustrados. Essa é a verdade. Nós criamos planos, nós executamos esses planos e quando dão errado, nós culpamos a Deus pelos planos que nós criamos e deu errado. Nós culpamos a Deus pelas nossas próprias frustrações. Veja, eu vou pegar em um âmbito menor. A gente passa o tempo todo com medo. Ah, Deus, oh meu Deus, eu errei de novo. Ô Senhor, eu errei de novo. Ô Senhor, eu fiz isso aqui de novo. Ô Senhor, eu não queria. Ô Senhor, isso aqui não deu certo. Ô Senhor, me perdoa, porque eu errei de novo, eu pequei de novo nessa mesma área. Ô Senhor, eu acabei falando mal do irmão de novo. Ô Senhor, eu fiz isso errado, A gente reconhece. Eu estou falando crente agora. Os crentes reconhecem os seus erros. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Aí de repente vem uma consequência. Vem a falta de dinheiro, a miséria. Aí ele diz: ô Senhor, por que eu estou passando por essa miséria se eu creio tanto? Já esqueceu? Já esqueceu de tudo errado que você fez? Deixa eu te dizer, o pecado continua sendo pecado, vice. O pecado continua gerando morte, vice. Ei, os nossos atos contrários à palavra de Deus continuam trazendo as mesmas consequências.
Não é porque Deus é gracioso que o pecado perdeu a força, não. O pecado perdeu a força para que você não peque. Mas uma vez pecando, ele é poderoso para trazer as consequências, que é a morte. Então, trate de se arrepender rápido se você anda fazendo isso, e para que antes de que a consequência chegue sobre a sua vida. A gente é rápido em questionar Deus, por que não está acontecendo? Aí no fundo a gente sabe. Quando eu olho para a vida do juiz Gideão, que malhava trigo no lagar, e que o anjo chegou para ele e disse: Ei, o Senhor é contigo, homem valente. O povo de Israel estava sendo atacado pelos midianitas por causa do seu mau procedimento. Estava levantando altares a outros deuses, seguindo outros deuses. Estava fazendo tudo de errado. Tudo quanto era coisa errada eles estavam fazendo, estavam sendo perseguidos, massacrados por causa da seu comportamento errôneo. Mas na hora questionado pelo anjo, ele perguntou: Senhor, se o Senhor é conosco, por que a gente está sofrendo tanto? Adivinha por que está sofrendo tanto? Quer que eu diga? Quer que eu desenhe? Disse o anjo. Por que a gente se esquece dos feitos? Já se esqueceram? Porque lá em Juízes capítulo 6, verso 1 diz: o povo fez o que não era reto diante do Senhor. Seguiu outros deuses. Se escondia em cavernas. Aí veio os midianitas e pau neles. Aí quando questionado, eles: se o Senhor é conosco, por que nós estamos sofrendo? Adivinha por quê? Adivinha por quê? Por que as pessoas sofrem? Porque seguem outros deuses. Porque faz o que é errado aos olhos do Senhor. E isso vai trazer-lhe consequência. Mas Jesus já pagou o preço pelo pecado. Bom, se ele pagou, você não deveria estar pecando. Se continua insistindo no mesmo erro, só mostra que o pecado está vivo para você e não morto. Então veja. Eu entendo exatamente o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Sim, todo mundo que deseja ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Todo mundo que decide viver uma vida de devoção completa a Cristo vai sofrer perseguição. Para aqui um pouco. Vamos pensar um pouco. Eu estou falando de perseguição como aquela perseguição aos cristãos em países muçulmanos, não. Mas raciocina comigo. Raciocina comigo. Deus é piedoso. Deus é completamente justo, piedoso, não erra, não tem erro. Aí as pessoas fazem os seus planos, executam seus planos e dá errado. E aí quando a consequência vem, eles culpam a Deus. Ou seja, Deus é piedoso e eles perseguem a Deus por causa dos seus erros. Perseguem a Deus por causa dos seus erros. Por quê? Porque a piedade de Deus evidencia a impiedade dos homens. Porque a santidade de Deus evidencia a insanidade humana. Aí fica claro de entender. Porque tem um monte de gente que vive perseguindo líderes, que vive perseguindo outras pessoas, que vive botando culpa. Por quê? Porque as pessoas vivem piedosamente e eles são evidenciados nos seus erros. E aí querem botar culpa em outro. Para quê? Para satisfazer as suas frustrações. Né? É o que eu digo muitas vezes. Não importa onde comece a contenda numa igreja, sempre vai acabar na culpa do pastor. No final das contas, a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. No final das contas, a culpa é sempre do pastor. Por quê? Porque as pessoas fazem isso aqui, ó. Que Paulo disse. Se as pessoas decidem viver piedosamente, sofrerão perseguições. Qual é a perseguição? A principal delas é acusar essas pessoas dos seus próprios erros. Esquece os seus feitos. A pessoa está dentro de uma igreja fofocando, a pessoa está dentro de uma igreja mentindo, a pessoa está dentro de uma igreja fazendo tudo quanto é contenda. Aí o seu erro fica exposto, ele sai da igreja e depois diz: sabe por que eu não volto? Porque o pastor não me procurou.
porque o pastor não cuidou da ovelha perdida, porque o pastor não me deu a atençãozinha quando eu queria. Deixa de ser sem vergonha, cara de pau. Deixa de malandragem, rapaz. Conversa fiada. Que conversa fiada é essa? As pessoas fazem com outros o que eles fazem com Deus. Na hora que a coisa tá boa, ninguém elogia, ninguém levanta, ninguém diz, eita, Deus está fazendo coisas extraordinárias, ninguém fala. Agora na hora da porrada, que o pau quebra, ninguém quer tirar suas frustrações e jogar nas costas dos outros. Presta atenção. Presta atenção. Os homens sofrem por suas próprias escolhas. Os homens sofrem por suas próprias escolhas. Para de botar a culpa nos outros. Os homens sofrem na própria escolha. Na busca pela vida, acabam perdendo a vida e culpam a Deus e a todos quanto trazem em si essa verdade. Ou seja, o homem não está buscando a maldade pela maldade. Ele quer achar a verdade, mas não conhecem a Deus. Querem achar a verdade sem conhecer a Deus. Aí buscam a verdade nas coisas. Buscam a verdade no mundo, na vida. E aí se frustram. E aí quando se frustram e não encontram a verdade, querem culpar a Deus e a todos quanto trazem a própria verdade consigo. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos próprios atos. Assumir o controle da nossa própria vida. Eu não posso culpar a ninguém pelas consequências dos meus próprios erros. Para de culpar as pessoas pelas consequências que você tem sofrido dos seus erros, dos seus atos. Ninguém tem nada a ver. É porque o povo é muito religioso. Deixa o religioso para lá e viva a justiça. Né? Viva você a vida sem religião, sem culpar ninguém. Não é? Jesus disse, bem-aventurados sereis aqueles que são perseguidos injustamente. Ué, qual é essa perseguição injusta? É quando você quer culpar as pessoas pelos seus próprios erros. É quando você quer transferir a responsabilidade dos resultados da vida, dos seus erros, das suas escolhas, sobre a vida de outro. Né? Aí você está perseguindo este. Do mesmo jeito que perseguimos a Deus, perseguimos os filhos. Do mesmo jeitinho. Né? Aonde estava Deus? Gente, onde é que estava o pastor que não viu isso? Gente, onde é que estava o patrão dessa criança que não viu isso? Ei, onde é que estava? Ei, onde é que você estava quando você escolheu fazer o que você fez? Vamos parar de meninice. Não é? Provérbios 19:1 diz assim: é melhor ser pobre e ser honesto do que ser desonesto e tolo. É melhor ser pobre e honesto do que ser um desonesto tolo. Ou seja, a busca pelo dinheiro na expectativa de trazer a alegria e a felicidade desejada pode levar o homem a acumular bens, mas jamais acumulará integridade e caráter. Não é bens que traz integridade e caráter. A busca pelo dinheiro pode te fazer acumular bens, mas integridade e caráter não depende do dinheiro de ninguém. De ninguém, absolutamente. Absolutamente. Para justificar, muitos acabam se tornando grandes falastrões. Né? Ficam falando demais. Provérbios 19:2 diz assim: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Então, antes de seguir a multidão do mundo, antes de seguir o estouro da boiada, antes de seguir cardume, antes de você seguir a multidão do mundo, busque refletir antes de cada uma das suas ações, com base em Jesus, que é a nossa maior inspiração. Então veja. Você é entusiasmado, empolgado
Mas a empolgação, o entusiasmo sem conhecimento não resulta em absolutamente nada. A pressa pode resultar numa escolha errada. Então, antes de cada ação sua, pondere, pense, reflita. Antes de assumir qualquer posição, antes de falar qualquer coisa, antes de agir, antes de tomar decisões, para por um pouco, pensa, reflita e tenha como base Jesus de Nazaré, que é a nossa maior referência. Se você não sabe o que fazer, se pergunte: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? O que Jesus faria? Como ele se comportaria? O que ele estaria disposto a falar ou a fazer? Comece a pensar dessa maneira. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Provérbios 19:3 diz assim, preste atenção: o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. É interessante, eu quero ler em outra versão. Diz assim: a astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O que ele está dizendo aqui? Ele é insensato, a sua insensatez arruína a sua vida, e depois ele se ira contra o Senhor. Ele toma um monte de decisões erradas, ele faz o que não deve, ele tem um comportamento desajustado, e quando a desgraça vem, ele bota a culpa em Deus. Preste atenção, se não é isso que ele está dizendo. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Será que a gente não está agindo assim em alguns momentos da vida? A gente mesmo toma decisões, faz o que bem entende da cabeça, acontece algo ruim, a gente procura alguém para jogar a culpa, um bode expiatório. Não, a gente precisa assumir a responsabilidade das escolhas, dos atos. Irmãos, errar, irmãos, faz parte do trajeto. Não é humano, não deveria ser, mas faz parte do trajeto, faz parte do processo. Eu já errei, você já errou, todos nós já erramos. A questão é, somos tão ávidos quanto fomos para tomar a escolha de fazer, para se arrepender e assumir que foi você o único responsável? Né? Ou seja, ou será que nós vamos continuar fazendo como Adão? Senhor, a culpa é minha, mas não é minha. Senhor, a culpa é minha, mas na verdade a culpa é tua. Né? Quando questionado, você comeu da árvore, rapaz? Foi a mulher que você me desse. Foi eu, mas não fui eu. A culpa é sua, Deus. Ei, deixa eu te dizer, a astúcia de Adão fez com que ele derrubasse a humanidade, mas o seu coração ficou irado contra Deus, dizendo que a culpa era de Deus, que deu dele uma mulher. Presta atenção. A gente precisa assumir. Sabe, a gente cresce quando a gente assume. Vou dizer uma coisa, depois que você fez o que você fez e deu errado, mesmo você botando a culpa em Deus, não vai trazer sucesso para você. Vai não. Você só vai ter sucesso se você entender que você fez errado. Porque o fracasso, quando tem entendimento do erro, é só uma oportunidade de começar de novo de maneira mais inteligente. O fracasso pode ser só uma oportunidade para você começar de novo de uma maneira mais inteligente. Mas para isso precisa ter o reconhecimento de que você errou, de que você fez o que não devia, ao invés de colocar culpa em alguém. Provérbios 19:4 diz assim: a riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Enquanto tudo está indo bem, enquanto tudo está dando certo, pessoas vão ficar à sua volta e você os considerará os seus grandes amigos. Mas, caso você venha cair na pobreza, caso algo dê errado, caso algo realmente não saia conforme o seu planejamento, você vai perceber um por um se afastando de você. Infelizmente. Ou seja, será exatamente ao experimentar o fracasso que você terá a oportunidade de reconhecer o valor daquele que jamais te abandonará. Ao invés de culpar a Deus, reconheça que Ele é o primeiro sempre a estender a mão diante da sua adversidade.
Deus jamais provocaria o mal para alcançar quem quer que seja. Mas Ele sempre será o primeiro, em meio ao caos, a te estender a mão para te levantar de qualquer que seja o problema. Por quê? Porque Ele não muda. Ele é imutável. A imutabilidade de Deus, é que nos dá a total segurança de que Ele nos ama. Deus nos ama. Ainda que os homens o culpem, Ele ainda assim amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não muda. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos amará. Diante das frustrações da vida, diante dos fracassos e da me fugiu a palavra aqui, diante dos infortúnios, do fracasso, das impossibilidades, Deus sempre estará do seu lado. Então não culpe aquele que pode trazer para você a resposta que você precisa. Se Deus for o seu problema, quem será a sua solução? Não feche a porta para aquele que pode, o único que pode te tirar do fracasso. O grande problema é que muitas vezes Satanás nos convence que devemos fechar a porta para aqueles que podem resolver os nossos problemas. Pense nisso. Muitas vezes erramos e não aceitamos correções, não aceitamos posicionamento dos líderes e aí ficamos com raiva dos líderes. Na verdade, são os líderes que podem nos levantar de volta e a gente fecha as portas. Preste atenção. Abre a sua cabeça para isso. Não feche as portas para aqueles que podem realmente te ajudar na hora da tua fragilidade ou da tua angústia. Bom, chegamos no final da nossa live de hoje e eu quero convidar você, aos 80 que estão aí, que estão participando comigo do curso Liderança e Sucesso, a assistir a segunda aula. Já foi liberada e ela está nos nossos grupos de WhatsApp. Essa segunda aula é fundamental, porque ela vai mostrar com clareza os resultados de muitos daqueles que estão ao meu lado e têm recebido e colocado em prática tudo isso que nós temos aprendido e ensinado durante toda a minha jornada como ministro de Deus. Então, por favor, vai lá, corre para o grupo, assista a segunda aula e logo mais às 21 horas nós teremos a terceira live de aula sobre o curso Liderança e Sucesso. Liderança e Sucesso. Hoje à noite eu vou falar como você agir como um líder. Até ontem eu falei como pensar como líder, como você mudar a sua mente em relação à liderança, configurar a sua mente, quebrar paradigmas, para quando você ouça a palavra líder, você pense em serviço. Líder, você pensa filho de Deus. Liderança, estilo de vida. Liderança, estilo de vida dos céus. Isso vai ficar tão forte na tua mente que ninguém mais no mundo vai te enganar em relação a isso. Então, ó, lembrando para você, primeira coisa, você sai daqui, corre para os grupos de WhatsApp e vai assistir o vídeo. Vai assistir a segunda aula gravada lá, que ela é fundamental para você. Terceiro, ou segundo ponto, à noite, 21 horas, nós estamos juntos para mais uma live incrível, onde eu vou falar como agir como um líder de sucesso, tá bom? Beijo no seu coração, obrigado a todos que me acompanharam até aqui, foi um prazer estarmos juntos e eu espero que você pratique todas essas verdades, tá bom? Fiquem na paz, um beijo no seu coração e até... Ah, deixa eu falar mais uma coisa aqui, gente, tem 70 pessoas ainda aí. Amanhã, sábado, eu não farei a live das 11 horas da manhã. Por quê? Porque eu estarei viajando. Vou de carro e não vai dar tempo, provavelmente, de parar para fazer a live na estrada, porque não tem internet. Então eu não farei a live amanhã às 11 horas da manhã, mas nós teremos uma live exclusiva às 16 horas. Liga aí, se liga aí. 16 horas nós teremos uma live exclusiva amanhã, onde eu farei essa transmissão direta ao vivo de lá de Montes Claros, Minas Gerais. Alô, Montes Claros, eu estarei com você amanhã. Às 16 horas, uma transmissão direto da Igreja Verbo da Vida, de uma live incrível. E às 20 horas, o culto de ação de graças, em celebração ao primeiro ano do Rema, lá em Montes Claros, Minas Gerais. Então me espera lá, tô chegando. Beijo, fiquem na paz e até lá.